Deixa eu fazer uma pergunta. O Prujans, que teve aqui, o Prujans, que ele é capitão da Polícia Militar do Choque. A experiência dele foi toda no Choque. E ele falou que o Choque já tinha uma experiência de identificar os líderes, aquele suposto arruaceiro. E quando ele identifica, eles vão lá, na verdade, assim, um estudo de comportamento de manada, como é que a multidão se comporta, quem são os caras ali que estão incitando, para você ir lá pegar esse cara, tirar esse cara da multidão, você deixa os outros perdidos e consegue pacificar. Nessa época, vocês já tinham essa expertise? Já tinha, não tinha brevet. Desculpe não esperar o final da pergunta, mas não tinha brevet. A coisa não era glamorizada como é hoje, com todo respeito ao batalhão de choque, né? Mas o veterano... não tinha brevet para brevetar, para dizer que era curso. Mas, meu irmão, era instrução quase que 24 horas. Era de dia instrução quando não estourava porradaria e de noite pista. De dia instrução quando não tinha porradaria, de noite pista. Então, sempre teve, isso é histórico, né? No batalhão de choque, eu acho que nas forças de segurança de vários países, né? Você identifica ali os líderes daquela balbúrdia, daquela situação que é levada ao extremo. Então, para você, muitas das vezes, impedir que um extremo maior aconteça, você é obrigado a penetrar naquele grupo para você ver se captura ali os cabeças. O batalhão de choque sempre operou assim. Só que, como eu já estou fora há algum tempo, naturalmente hoje me parece que tem brevet, tem glamour. Mas na época a gente já cursava isso aí na instrução. Já é uma técnica antiga já, né? Antiga. O batalhão de choque sempre teve isso. E, inclusive, no comando do Coronel Paulo César, ele reunia a gente, né? Depois ele formou a Rota, que era o comboio de camiseta. Eu tive o prazer de ser convidado para participar. Ele dizia, ele era meio gago? Ainda. Eu acho que o Coronel Paulo César, o bichão, tá vivo ainda. Ele falava assim, ô malandro, eu quero os cabeça, malandro. Eu quero os cabeça, não me traz peixe pequeno, não. Isso ficou gravado na mente, ele queria os cabeças. Então, irmão, a gente tinha que dar o jeito. O oficial comandante da fração ali, da força de choque, quando era distúrbio, né? E quando era combate também, ele queria os cabeças. Então, quando era distúrbio, ele praticamente obrigava a gente a ir lá no meio e capturar os cabeças, para acabar com aquilo ali. Esse negócio desse comportamento, esse estudo é muito interessante, porque eu lembro que teve uma manifestação daquela de 2013, que começou com um negócio de 20 centavos. Parece que tinha aumentado a passagem para 20 centavos, aí os caras começaram a se manifestar, e aí tinha uns black bloc, foi quando surgiram os black bloc. Exato. Aí começava aquela porradaria, não sei o quê. Aí começou os 20 centavos, aí o pessoal começou a falar, pô, bicho, vocês quebraram a cidade inteira porque aumentou 20 centavos. Aí surgiram outros grupos, não é por causa de 20 centavos, não. É por causa da corrupção, é por causa para apoiar a educação, para apoiar a segurança. Começa com uma causa... Eram tantas bandeiras que numa delas eu falei, pô, isso aí eu concordo, pô, maneiro, bacana, essa bandeira também eu acho legal. E eu fui numa dessas manifestações na Presidente Vargas. Cara, e tava tudo bacana, tudo normal, tudo isso aqui. Cara, no final, porra, vem aquela galera profissional que sabe fazer aquilo e os caras já estão de máscara. Mandado os caras por já alguém, estão né? com até aquele negócio pra não arder o olho, máscara de gás mesmo, que os caras... Você vê que os caras já estão preparados para aquele tipo de... Enviados por alguém, né? Enviados por alguém, exatamente. E aí depois teve essa história do motorista do micro-ônibus. Na greve, na greve dos professores, você perguntou, eu acabei passando por cima, a gente falou só dos Correios, a gente não bateu, a minha leva, né, a minha geração do Batalhão de Choque, a gente não bateu em professor não, tá, gente? Até porque eu me recordo, uma das coisas que me marcaram também, o Rafael, foram as rosas, né, que os professores, eles queriam invadir a LERJ, e aí o Coronel Paulo César era um cara rude, mas também era um cara super-humano. Ele dizia, não batam em ninguém, só não deixem entrar. Se forem agredidos, reajam e prendam quem agrediu. Não batam indiscriminadamente. O Coronel Paulo César dava essa... E aí eu me recordo da gente na frente da LERJ. Cara, os professores não recuaram, tá? Não recuaram. Protestavam. Na época, se eu não me engano, era Leonel Brizola, e depois passou para Nilo Batista, e depois passou para Marcelo Alencar. Uhum. Eu não me recordo se era na época do Nilo Batista ou do Marcelo Alencar, não vou me recordar. O Nilo Batista era vice do Brizola. Isso, mas o Brizola se afastou, parece, para concorrer à presidência, foi alguma coisa assim. E o Nilo Batista, aliás, né, um excelente penalista, mas eu sempre discordei veementemente das posições políticas dele, do viés político dele. E eu acho, salvo engano, eu acho que foi na época do Nilo Batista, ou ainda acho que não tinha passado por Marcelo Alencar, mas eu voltei nessa greve dos professores, por quê? Marcou também na minha mente, né, dentro daqueles flashes, aqueles retratos que você tira mentalmente da sua profissão, a gente em pé na escadaria da LERJ, escudo, capacete,
granada de gás, luz e som, a porra toda, preparado para os professores realmente, porque eles estavam... Veio muito professor naquele ano, né? E eles estavam meio que exaltados. Pô, meu irmão, surgiram, cara, um sem número de professores e professoras com a rosa, pô, depositar as rosas assim nos pés da gente, sabe? Então aquilo te corta o coração. E aí a porrada não rolou e a gente conversou, até que o Coronel Paulo César veio pessoalmente intermediar. E o centro do Rio tomado de professores, bicho, centro do Rio tomado. Foi um flash que ficou na minha cabeça assim, eu olhando, falei, meu Deus do céu, se um professor desse avançar, passar para cá, eu vou ter que segurar, ele vai reagir, porque eles não vinham um a um, eles vinham em bando, velho. E aí ficava assim, cara a cara com a gente, sai da frente, você está sofrendo também, a gente está aqui lutando por direito seu, sai da frente, e a gente falando pelo canto da boca, não posso, eu tenho dever, tenho obrigação policial. E houve, né, foi um momento assim um pouco tenso, porque houve de início assim meio que um ensaio, mas eles sentiram realmente que o pau ia cantar ali, mas graças a Deus começaram a depositar flores nos nossos pés, e aí o Coronel Paulo César tomou a frente, foi lá negociar e tal. Então, graças a Deus, não precisou bater em professor, não. Você acha que se tivesse um cara, um maluco, que partisse para cima de vocês, poderia desencadear aquilo ali? Poderia explodir uma bomba? Sei lá, uma pessoa é capaz, às vezes, de numa situação tensa dessa, acender aquele pavio que estava faltando para a violência descambar? Rafael, isso é uma técnica, né? Isso é uma técnica de guerrilha que já existe de séculos e séculos atrás. A corda vai, né, esticando, o caldeirão começa a ebulição, até que tem alguém muito interessado que aquilo aconteça, ele dá o start. E na hora que dá o start, você está com os nervos à flor da pele, porque tudo acontece muito rápido, né? Vocês são do meio também, vocês sabem disso. Tudo acontece muito rápido. Uhum. Você tem uma fração de segundos para pensar sim ou não, faço ou não faço. Então, muita gente interessada, essa técnica que você está falando, de você inserir ali, às vezes, um único elemento com essa tarefa, de riscar o fósforo e fazer o negócio pegar fogo. Então, quando ambos os lados aí estão já em ebulição, é perigoso, é onde você mais tem que observar. Você tem que observar para ver se você consegue detectar o cara do start. Porque o cara do start, ele não se anuncia, né? Ele aparece, de repente, se posiciona. Você tem que detectar o cara do start. Porque acontece desgraça muitas das vezes por causa desse cara do start. Eu vi um episódio que era pequeno, na proporção bem menor. Era um jogo de futebol da Série C do Campeonato Carioca. Que ocorreu lá no estádio do Madureira. Era Rio de Janeiro Futebol Clube e Império Serrano, final do jogo. Império Serrano tem uma torcida maior, porque já vem da escola de samba. E o Rio de Janeiro Futebol Clube tinha uns 100 torcedores lá. O próprio dono do clube convenceu as pessoas a irem, pagou lanchinho e tal, o pessoal foi. Irmão, tava lá, eu tava na tribuna de honra do clube Rio de Janeiro. Rapaz, o jogo tinha acabado, o Rio de Janeiro tinha ganhado o jogo, tinha acessado a Série B, alguém jogou um copo d'água num jogador do Império Serrano. Meu irmão, a torcida enfurecida vazou de lá para pegar, a torcida gigante, né? Vamos botar assim, umas 500 cabeças contra 50 do outro clube. Meu irmão, eu falei, caraca, pega aquele cara ali, cara, foi aquele cara que jogou a água. É disso que você tá falando. O cara que deu causa àquilo. Tinha mães com criança, iam ser espancados pelaquela torcida, se junta. Se não tem a galera do BEP ali para segurar, e segurou bem, já era. Tem sempre esse manezão que tá ali no meio, ou propositalmente, ou mandado até ali, ou porque é simplesmente um idiota. Não. Caramba, aqui... Não, eu fico pensando aqui o trabalho psicológico que tem que ter com os caras, essa da agressividade controlada, porque assim, você vai treinando também técnicas de bater, tá? Não sei o que, você vai ganhando confiança. Pô, chega uma hora que assim, não tem jeito, pô, você treina a luta, pô, eu lembro quando eu treinava boxe, pô, treinava, pô, senti que eu tava com boxe afiado, pô, eu queria lutar pra botar aquilo ali em prática. Pra botar aquilo ali em prática. Né? Então eu fico pensando, o cara... esses dias eu vi um videozinho na internet também de um policial baiano. Eles treinavam, o cara segurava um pneu e ele ia avançando na técnica, dando porrada, avançando e batendo. Só que eu acho que lá é meio que permitido no carnaval o treinamento você botar em prática, né? Carnaval, geralmente, o couro come. Na Bahia, come. O negócio é estreito, couro come. Os caras parecem a tropa de Moisés. É bom bate que tá brigando, que é curioso, vai todo mundo. Não. Couro come.